Hoje começamos, nós ainda não temos ninguém. Peraí, eu vou confirmar aqui na nossa página se está tudo certo. Nós vamos aparecer. Bom, então já estamos online, está tudo certo, estamos rodando já no Facebook. Gente, então boa tarde. Eu sou o Thales. Esse é um serviço de apoio que nós estamos dando, né, para empreendedores que já passaram pelo Vitec, empreendedores da periferia, que também, enfim, tem como ideia, enfim, participar de novas edições do Vitec, que estão aí também de olho no edital. Enfim, então nós estamos desde semana passada fazendo alguns conteúdos que podem, com o intuito de prestar algum tipo de auxílio nesse momento, né, de dificuldade geral, principalmente para negócios de impacto. E então, entendendo as dificuldades, a ADSAMPA convocou a Semente para fazer esse trabalho, para a gente tentar chegar um pouco mais perto de vocês e disponibilizar alguns conteúdos, enfim, que possam auxiliar nesse momento. Lembrando que esse webinar é o segundo desse curto sprint. Assim, nós fizemos semana passada sobre adaptações dos negócios para esse momento. Hoje, a Dai irá falar sobre marketing em tempos incertos. Ela é especialista no assunto, enfim, fala com muita propriedade, está aqui para colaborar também. E nós vamos ter, semana que vem, no dia 7, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter o nosso terceiro e último webinar dessa série. Nós iremos falar de gestão de pessoas e gestão financeira. Tá bem? Então, Dai, pode te apresentar e começar a apresentação. Obrigada, Thales. Oi, pessoas. Todos me ouvem bem? Mais ou menos? Enfim, para quem não me conhece ainda, eu sou a Daiane Almeida e eu estou aqui hoje para falar sobre marketing em tempos de crise. A princípio, só para apresentar, eu sou formada em Relações Públicas, trabalhei algum tempo com construção de marcas no ambiente online e também com vendas B2B e B2C, mas desde 2017 o meu foco de atuação tem sido programas de aceleração, tanto de startups quanto de negócios de impacto. Então já são 13 programas, indo aí para o 14º, e também trabalhando com alguns projetos voluntários paralelos, sendo mentora e jurada em alguns eventos de empreendedorismo. E aí hoje a gente vem falar um pouco sobre esse novo formato de vida que a gente está tendo, né? Porque não é novidade para ninguém que mudaram. Mas acho que a pergunta que fica para muita gente, inclusive para mim nesse momento, é o que a gente vai fazer diante desse cenário? Tem bastante gente preocupada desse cenário se estender por um tempo indeterminado. Tem algumas pessoas que estão optando por esperar esse cenário mudar para a gente conseguir tomar algum tipo de decisão, algum tipo de atitude, mas na conversa de hoje, porque a ideia é que seja muito mais uma conversa, trazer algumas opções para que a gente consiga ser relevante, se tornar ainda mais relevante dentro do cenário que a gente está, sem ter que esperar as coisas voltarem a ser como eram, ou as coisas um pouco melhorarem um pouco para a gente conseguir, de fato, se tornar um pouco mais relevante nas nossas atuações. Então, pegando esse gancho, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento, olhando para os nossos negócios, o meu negócio ainda é relevante? Porque o cenário mudou e hoje a gente tem as pessoas consumindo e buscando muito mais soluções
que são essenciais. Então, tudo aquilo que é entendido como supérfluo tem ficado de lado. Então, essa é uma pergunta muito importante para a gente se fazer. O meu negócio ainda é relevante? E se a resposta para isso for sim, vale a gente pensar quais problemas estão na cabeça das pessoas e que o meu negócio pode resolver. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Faz bastante sentido a gente olhar que talvez a forma como a gente atuava em outubro do ano passado, em janeiro desse ano, não faça mais sentido para o momento que a gente está. E uma coisa que a gente traz muito forte dentro do Vitec é que vocês têm que trabalhar para resolver o problema de alguém. Não necessariamente aquilo que você entende que é um problema, mas aquilo que é de fato um problema, que o teu cliente reconhece que é um problema. Então, quais são esses problemas que hoje surgiram, esses novos problemas que existem hoje, que a gente pode ajudar esse cliente a resolver? Uma vez que talvez os problemas que a gente estava resolvendo, hoje já não são mais um problema o qual o cliente está preocupado que seja resolvido. Então, a gente tem um cenário de novos problemas que vão pedir para a gente novas soluções e também novas abordagens. E aí a pergunta é, como é que a gente se posiciona nesse novo cenário? Porque muito do que a gente fazia, a forma como a gente se comunicava, aquilo que a gente tinha definido como proposta de valor, talvez não está mais atingindo o cliente. Não é que não está chegando. Pode ser que não esteja chegando, mas pode ser também que esteja chegando e não está fazendo sentido para ele, porque a preocupação dele nesse momento é outra. Então, coisas que são importantes a gente focar nesse momento: propósito, facilidade e um processo humanizado. Então, propósito, porque a gente precisa comunicar claramente por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Precisa ser algo além do dinheiro. A gente sempre puxa muito vocês dentro do Vitec nessa questão de ter uma proposta de valor que seja esse convite irrecusável para que o cliente use a sua solução. Mas, nesse caso, vocês precisam ir um pouco mais fundo, que é envolver esse cliente dentro de uma causa maior, para que ele entenda que faz sentido ele estar ali, que faz sentido ele fazer parte disso. Facilidade, porque hoje, apesar de todo mundo, né, da gente estar sempre ouvindo, mas todo mundo agora está online, porque com o lockdown, com a quarentena, as pessoas estão precisando ficar em casa e estão precisando usar a tecnologia para fazer o que elas precisam fazer. Mas isso não quer dizer que elas vão comprar o seu produto se o caminho para essa compra não for fácil. É necessário que as pessoas entendam e que as pessoas consigam fazer, porque às vezes para você é muito simples, mas tem esse botão aqui, mas a pessoa precisa fazer esse caminho, ela tem que entrar em 3 telas, mas às vezes para o cliente não é isso que ele precisa nesse momento, então não é fácil. E aí ele acaba desistindo da compra no meio do caminho. Então vale olhar para isso. E principalmente hoje a questão do processo humanizado, porque estamos muitos de nós separados fisicamente. Então como é que a gente consegue interagir com o nosso cliente, mostrando que existe uma pessoa do outro lado que está preocupada com ele, não está apenas preocupado em fazer essa venda, mas também está preocupado com essa pessoa que está ali, que está fazendo essa compra. Então, um exemplo que eu trouxe é da Boutique de Crioula, a Michele Fernandes, que é a fundadora, esteve com a gente na edição 3 do Vitec, e uma das coisas que é muito legal ver hoje é a Michele encontrando formas de se reinventar, né? É uma marca que trabalha com acessórios afro, vende turbantes, brincos e várias coisas para trazer esse empoderamento da beleza afro, e aí de repente a gente se vê nesse cenário e ela se reinventa, passando aí a vender o kit de máscaras, porque é uma nova dor, é um novo problema, é uma nova demanda e as pessoas precisam dessas máscaras. Então, por que não aproveitar essa nova dor, aproveitar esse novo problema que precisa ser resolvido e abrir uma nova frente de produto, abrir uma nova linha de produtos. No caso dela, foram as máscaras de tecido africano, que inclusive ela deixou no site já com desconto, que é uma coisa que acaba também chamando a atenção nesse momento, em que encontrar as máscaras tem sido difícil e que nem todo mundo tem em casa os materiais necessários para produzir a sua própria máscara. E aí, outra pergunta que vale a gente olhar dentro desse cenário é: onde é que os seus clientes estão agora?
porque não basta saber que eles estão no ambiente online, mas exatamente em que lugar do ambiente online eles estão. Então, seus clientes, eles estão no Facebook, seus clientes, eles estão no Instagram, seu cliente está no LinkedIn, seu cliente só está hoje no WhatsApp. Então, saber exatamente onde esse cliente está vai tornar a sua comunicação mais assertiva e vai permitir que você encontre esse cliente com mais facilidade e consiga converter essa venda com um pouco menos de esforço. Porque nesse momento não faz sentido atirar para todos os lados, de novo, que a gente sempre fala no Vitec, né? Não dá para dizer que todo mundo é seu cliente. Então, olhando para essa segmentação, quem de fato é o seu cliente, então, qual que é o cenário que ele está e como é que a gente consegue chegar nele e entregar uma solução que faça sentido. Então, a dica que eu dou nesse sentido é mapeie essa nova jornada do seu cliente, porque a forma como a gente comprava antes não é a forma como a gente compra hoje. Não só pela questão do online, mas também pela questão mesmo de jornada, de como é que as coisas se dão, quais são os gatilhos que me levam até a necessidade e como é que eu estou percorrendo um caminho diferente para conseguir chegar naquilo que vai resolver o meu problema, naquilo que vai suprir a minha necessidade. Então, um exemplo que eu trago nesse sentido é o chefe, só confirmar o nome para não falar o nome errado, que é o chefe Picholuambo. Ele tem um restaurante na República chamado Congolinária, que é um restaurante de comida do Congo. E era um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo, mas com a pandemia foi necessário fechar as portas. E como é que o chefe está se reinventando? Então, olhando para essa jornada do cliente, ele percebeu que às segundas-feiras é o dia em que as pessoas mais têm dificuldade para fazer comida, porque geralmente era o dia que ele tinha mais pedidos. Então, ele começou a fazer lives exclusivas na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ensinando as pessoas a fazerem pratos típicos do Congo com aquilo que as pessoas já têm em casa. Então, é uma forma dele se tornar relevante, porque as pessoas vão lembrar dele ao longo da semana e principalmente depois desse momento que a gente está vivendo, e também é uma forma dele gerar uma necessidade, porque é aquilo, né? Você está fazendo em casa, mas não necessariamente vai ficar igual. Então, talvez você sinta vontade de provar o igual. E se você quer provar o igual, você consegue ligar no Congolinária e fazer o pedido via delivery, porque eles estão fazendo as entregas. Então, é uma nova forma, ele conseguiu entender essa nova jornada do cliente e, a partir daí, chegar nesse cliente com uma solução que aparentemente é simples, que é fazer uma live, mas que ainda assim está conseguindo manter, não no mesmo patamar, obviamente, mas está conseguindo manter as vendas dele e também posicionando, fortalecendo a marca do Congolinária e do chefe em si. Então, olhando para essa questão de vamos fazer adaptações, vamos nos reinventar, onde é que está o nosso cliente e tudo mais, tem algumas dicas bem práticas que eu quero deixar para vocês aqui. Então, a primeira delas é trabalhar o seu SEO. Então, a gente fala um pouco disso dentro do Vitec, mas para quem ainda não para quem não lembra, para quem não sabe o que é, esse SEO é quando você coloca algum termo no Google e aí ele ranqueia as páginas, ranqueiam os sites que provavelmente tem a resposta para aquilo que você está querendo, daquilo que você está buscando no Google. Então, entendendo que hoje as pessoas estão em casa, entendendo que as pessoas estão fazendo buscas na internet, permita-se ser encontrado por essas pessoas. Como? Trabalhando esse SEO. Então, trabalhando isso com palavras-chave dentro do seu site, trabalhando isso com produção de conteúdo. Então, que tipo de conteúdo o meu cliente está buscando hoje que eu consigo produzir para que ele me encontre, para que ele saiba que eu existo? Quem são as empresas que estão produzindo isso, nas quais eu posso olhar e fazer um benchmark para entender mais ou menos como é que eu faço? Então, trabalhar o SEO hoje é uma coisa que vai fazer bastante sentido para que vocês continuem relevantes e para que vocês sejam encontrados quando procurados no Google. Outra coisa importante, criar, para quem ainda não tem e para quem já tem, fortalecer essa comunidade de clientes.
uma coisa que é interessante é que muitos de nós não tinham parado para pensar que nós temos uma rede de clientes que tem coisas em comum. Não apenas o fato deles serem nossos clientes, mas eles têm em si alguma coisa em comum. Então, como é que a gente consegue juntar essas pessoas e criar com elas uma comunidade na qual a gente consiga ali gerar valor para essas pessoas? Porque hoje trabalhar em comunidade é uma coisa que vai fazer muito sentido. Como eu disse lá atrás, da questão de ter um processo humanizado, esse tipo de ação é uma ação que traz um processo humanizado e é uma ação que vai ajudar com que vocês continuem vendendo para esses clientes, porque é a rede de vocês. Se essas pessoas já compram, se essas pessoas acreditam na marca de vocês, acreditam na solução que vocês estão entregando, seja um produto ou um serviço, reunir essas pessoas e ter essas pessoas perto e continuar entregando valor para elas e mostrando que como marca, como empresa, como negócio, vocês ainda se importam, isso vai ser muito importante e com certeza vai ajudar com que vocês continuem de alguma forma entregando soluções e continuem vendendo para essas pessoas. Outra coisa bem importante que às vezes a gente esquece é trabalhar em rede. E quando eu digo trabalhar em rede, tem outras pessoas perto de vocês, outros empreendedores, outros negócios, que às vezes têm soluções que são complementares entre si. E às vezes pode até ser que sejam soluções distintas, mas como é que a gente consegue trabalhar em rede com essas pessoas? Como é que a gente consegue, muitas vezes, criar um produto junto? Ou como a gente consegue fazer uma entrega conjunta para alavancar tanto o meu negócio quanto o negócio dessa pessoa. E aí pode ser produto, pode ser serviço, pode ser conteúdo, então produzir conteúdo junto, eu publico no blog de alguém, essa pessoa também publica no meu, ou a gente produz um conteúdo junto, mas como a gente consegue não estar sozinho como empresa, como negócio nesse momento. Então, fortalecer essas relações entre os negócios, e aí é uma coisa que a gente sempre estimula dentro do Vitec, que vocês, como empreendedores, consigam ali interagir entre si e gerar conexões entre si, faz muito sentido. Não só no sentido de adotar o serviço ou comprar o serviço do seu colega, mas também de gerar valor junto para o cliente final. Uma outra dica bem importante é dedicar tempo para adquirir novos conhecimentos. Então, a gente sabe que o mundo mudou, que as coisas, muitas coisas que a gente sabia hoje já não faz mais tanto sentido, e muitas certezas as quais a gente tinha, hoje já deixaram de ser certeza e a gente já passou para um lugar de hipótese. Então, continuar estudando faz bastante sentido agora. Tem muito conteúdo disponível na internet, tem muito curso que agora está sendo dado gratuitamente e que vale a pena, se vocês tiverem tempo, tirar um espaço de algumas horas, seja no final de semana, seja no período noturno, para adquirir esses conhecimentos, porque isso vai ajudar vocês a levar o negócio de vocês para um outro lugar. Isso vai ajudar vocês a, muitas vezes, remodelar o negócio, remodelar a solução, pensar em novas soluções, adiantar a esteira de lançamento de produto. Então, coisas que talvez fossem ser lançadas daqui a 6 meses, será que isso não faz sentido ser lançado agora? Se não faz mais, o que faria sentido ser lançado agora para que eu me torne relevante? São informações que podem ajudar vocês e que hoje estão disponíveis, coisa que há alguns meses atrás era muito difícil da gente encontrar. Então, vale a pena tirar tempo, se for possível, para estudar sobre. E essa é uma coisa que muitas vezes a gente deixa de lado, mas a gente tem muita informação sobre o nosso mercado, sobre os nossos clientes e sobre o comportamento deles que a gente não usa. Então, Google Analytics, quem tem Google Analytics no site, quem ainda não tem, colocar, porque isso vai ajudar vocês a entenderem como é que esse cliente está se comportando dentro da plataforma de vocês. O Google Trends, para entender o que as pessoas estão, de fato, procurando e como é que você consegue se posicionar, seja com conteúdo, seja com solução, dentro desse novo universo, e os dados que vocês mesmos já têm
dos negócios de vocês, dados históricos desses clientes. Então, dados de frequência de compra, de motivos de compra, aquelas pesquisas de satisfação que a gente sempre incentiva vocês a fazerem. Esses dados hoje, eles podem ser usados a favor do negócio de vocês para ajudá-los nesse momento crítico. Então, não deixem isso de lado. Usem os dados, usem essa inteligência a favor de vocês. E, não menos importante, converse com os clientes que permaneceram. Por que eu digo isso? Porque entendo que é um momento crítico e que muita gente está deixando de fazer compras. Mas você já olhou para a sua base e viu se tem alguém que ficou? E se essa pessoa ficou, por que ela ficou? Isso é importante porque vai te trazer embasamento para que você consiga lidar com essa nova demanda e, às vezes, adaptar o que você tem ou a campanha que você está fazendo, ou a comunicação que você está fazendo, para gerar, de fato, valor para esse cliente. E aí eu posso dar o exemplo que eu estava numa consultoria na semana passada, justamente falando sobre isso, e a empreendedora, ela tem um negócio voltado para a empregabilidade, para colocar a galera de periferia dentro de startups. E essa foi a pergunta que eu fiz para ela, né? Então, as pessoas já demitiram? Se não demitiram, por que não demitiram? E ela não sabia dizer, mas ela sabia que as pessoas ainda estavam lá trabalhando. E aí, quando foi olhar, quando foi ver, percebeu que tinha um quesito de soft skill, que ela tinha treinado essas pessoas para conseguir as vagas, que entregava muito valor, mesmo nesse momento de crise, para dentro da empresa. E com isso, a empresa não pretendia, não tinha planos a princípio de dispensar essas pessoas. Então, tinha um valor no produto dela para esse cliente que ela não sabia, e ela só descobriu conversando com esse cliente que permaneceu. E isso, com certeza, vai ajudar nessa reformulação de como é que ela comunica o valor. E comunicando corretamente, com certeza ela vai, como eu costumo dizer, né, ela vai apertar aquele botão de dor que vai gerar aquele momento ahá, e aí o cliente vai entender e falar, poxa, eu acho que faz sentido trazer esse negócio para perto, faz sentido contratar dessa empresa. E aí o negócio começa a se tornar relevante mesmo em tempos de crise. E acho que a última coisa que eu tenho para dizer, mesmo para fechar, para a gente poder abrir para perguntas, é que esse é um momento para a gente reinventar os nossos negócios e, principalmente, para a gente sair mais forte de tudo que está acontecendo. Porque é difícil, é complexo, principalmente para quem está dentro da periferia, mas ainda assim é possível, já que a gente sabe, eu sei, vocês sabem, que a periferia ela tem um grande poder de se reinventar e de encontrar soluções onde parece que não existe. Então, esse é um momento para a gente fazer isso. E estamos abertos para perguntas. Eu sei que está meio... Eu acabei não aprofundando, mas era justamente para que a gente pudesse abrir esse momento para conversar. Até o momento, nós não temos ainda perguntas aqui, temos alguns comentários. Fábio, o Zanin tá presente aqui, do Empreende Aí. Enfim, né, e fortalecendo a rede do Vitec, quem chega na gente. Mas surgiu uma pergunta aqui. Como fazer marketing de um aplicativo de finanças? Perguntou aqui o perfil Leite Diogo. Perfil Leite Diogo. Tá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa entender para quem você está falando. Se você puder colocar aí nos comentários para mim com quem é o seu público, né? Com quem você está falando, a gente consegue ter um pouco mais de certeza de como é que você pode fazer isso. Mas, a princípio, a primeira coisa é que dor que o seu aplicativo vai resolver. Tem muita gente nesse momento que está com as contas apertadas e que não sabe exatamente o que vai fazer ou como fazer esse dinheiro, esse salário esticar por mais tempo. Então, pode ser aí que você encontre uma proposta de valor para trabalhar com esse cliente. E aí você pode fazer esse marketing baseado nessa dor, então criar peças, criar estratégias baseadas nessa dor, e a partir daí
conversar com o seu cliente nos canais em que ele está. Então, seu cliente hoje ele usa o WhatsApp, você consegue encontrar esse cliente no WhatsApp e mandar para ele via WhatsApp? Se você já tinha uma base de clientes, uma coisa que pode funcionar muito nesse momento é o processo de indicação. Então, criar-se um programa de indicação onde um cliente indica alguém da rede dele que esteja numa situação muito parecida e que possa ver valor no seu aplicativo. E aí, a partir disso, você recebe novos clientes e aí você pode oferecer algum tipo de benefício para essa pessoa que fez a indicação. Talvez um brinde, talvez um desconto, ou alguma coisa que essa pessoa veja valor. Então, é uma forma de fazer essa propaganda. Outros caminhos, você pode fazer anúncios no seu Instagram, você pode fazer anúncios no seu Facebook, se o seu público estiver lá. Outra ação que pode fazer sentido, você pode abrir, eu sei, gente, estamos nos tempos das lives, todo mundo tem medo de abrir a geladeira e encontrar uma live, mas se você tiver um conteúdo que realmente vale a pena, você pode usar desse mecanismo, você pode usar dessa ferramenta para transmitir valor para o seu cliente. Você pode criar um conteúdo, pode não ser uma live, pode ser um stories, por exemplo, em que você coloca lá como fazer o seu salário durar até o final do mês ou até o final do próximo mês. E aí você entrega conteúdo de valor, conteúdo que o seu cliente de fato vai poder usar e vai perceber, olha, isso aqui realmente funciona. Então, se ele perceber que funciona, ele vai comprar ou ele vai continuar acompanhando o que você está gerando de conteúdo, e isso também vai fazer sentido para ele. E aí, acho que uma última dica é com relação a posicionamento dentro do próprio Google. Então, tem uma ferramenta no Google, que ela é gratuita, chamada Google Trends, que você consegue olhar quais são as pesquisas que estão sendo feitas e qual que é o volume dessas pesquisas. Então, olhar qual é o volume de pesquisas feitas sobre finanças e olhar quais são os temas de finanças que as pessoas estão procurando, pode te ajudar a criar conteúdo que responda às dúvidas dessas pessoas. E se você, de fato, conseguir responder à dúvida dessas pessoas, você se torna uma referência para elas. E se tornando uma referência para elas, é bem provável que você consiga converter isso em venda, né? Você vai ter ali os leads, porque você vai ter pegado o contato dessa pessoa, e aí você consegue converter isso em venda futuramente. Então, tem alguns caminhos, aí precisava entender mais a respeito do seu público para a gente conseguir desenhar um pouco mais no detalhe. Mas acho que com isso já tem bastante coisa que dá para fazer. Ele acabou respondendo ali, daí dizendo que o público dele são pessoas de periferia. É um aplicativo de finanças para pessoas de periferia. Legal, então olhar quais são os problemas que pessoas de periferia estão tendo nesse momento a respeito de finanças, né? E outra coisa, que é um tema que pode fazer bastante sentido, mas que é paralelo ao que você está querendo tratar, é começar a falar de economia doméstica. Então, quando a gente, por exemplo, compra um alimento que a gente não consome e joga fora, isso é desperdício, e é desperdício de dinheiro. Então, como é que você também consegue trazer esse tipo de tema para ajudar essas pessoas a entender o valor que essas coisas têm, o quanto elas podem economizar, o quanto elas podem tratar as finanças delas com relação a isso. E aí você tem vários assuntos que você pode trabalhar dentro de economia doméstica, que a gente está indo para alimentação, economia de água, economia de luz, você tem a questão de internet, e aí você tem várias coisas e várias dicas que, às vezes, as pessoas nem tinham pensado, mas que, porque você vai entregar, vai gerar valor para elas e falar, olha, eu fiz o que você me disse e isso me gerou uma economia de tanto, então eu vou continuar seguindo o seu conteúdo, vou continuar seguindo o seu trabalho ou vou fazer parte dessa plataforma. E um outro caminho é criar um segundo produto, criar um produto dentro desse aplicativo de finanças, olhando também para esse lugar, talvez de economia, doméstica, ou talvez alguma outra coisa que você entenda que é uma dor nesse momento para quem está na periferia, para que as pessoas venham para dentro do teu aplicativo. Então, são alguns caminhos, mas eu acho que de marketing tem algumas coisas bem legais que dá para fazer e que eu tentei colocar aqui nessa explicação.
estava com o microfone mutado. Pessoal, então aqui, enquanto as perguntas estão chegando, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para a Dai, tá, Dai? Por favor. Mas, gente, vocês podem colocando as perguntas nos comentários que eu passo para a Dai responde para a gente, tá? Dai, eu queria que tu aprofundasse melhor a parte dessas alternativas desses negócios, né? Porque, por exemplo, tem muito negócio que está pensando, né, revendo muito o seu modelo de negócio, pensando em pivotar. Esse seria um momento para pivotar o modelo de negócio? A pergunta de $1 milhão, né? Esse é o momento que eu devo pivotar o meu negócio? Sim, não, talvez, mais ou menos. É uma pergunta difícil e não existe uma resposta certa para todo mundo. Então, eu não posso dizer sim e eu também não posso dizer não. Então, a resposta certa é depende. O seu modelo de negócio, dentro do cenário atual, ele ainda faz sentido? Daiane, ele ainda não faz sentido. Tá, então, olhando para essa situação de pandemia, o seu negócio só faz sentido se a gente tiver uma pandemia? Porque um dia a gente vai deixar de ter uma pandemia. Gente, eu acredito que um dia nós vamos deixar de ter uma pandemia. Então, se um dia a gente deixar de ter uma pandemia, o seu negócio vai deixar de fazer sentido? Então, quando a gente está falando de pivotar, é importante olhar para onde você está querendo pivotar. Porque às vezes é só uma adaptação que você precisa fazer. Às vezes o que você precisa fazer é pausar a venda de um produto e abrir venda de um novo produto, ou às vezes o que você está precisando fazer é só um ajuste fino. Daiane, mas sei lá, eu tenho uma plataforma aqui, e aí nessa plataforma eu atendia muitos empreendedores, porque era um marketplace, e agora os empreendedores não estão vendendo, então faz sentido eu pivotar? Depende. A sua intenção é só as vendas ou a sua intenção também é ajudar esse empreendedor? Porque aí você pode abrir uma nova frente, que é como é que eu ajudo esse empreendedor a continuar vendendo dentro da crise. E aí você tem um novo produto que também gera valor, que consegue rentabilizar, e foi um leve ajuste. Então, mas aí daí eu não sei se faz sentido, e aí eu quero fechar a plataforma, eu quero acabar com a plataforma, e aí eu quero agora ter só uma plataforma de máscaras. Tudo bem, você pode fazer isso, mas entenda que a partir do momento que a gente não precisar mais usar máscaras, o seu negócio vai ter morrido. Então, vale dar uma olhada para onde você quer pivotar. E quando eu falo de olhar para onde você quer pivotar, é olhar para esse comportamento do cliente e também olhar para a dor que o cliente tem hoje. Então, é uma dor que ela vai perdurar? É uma dor que ela mantém um negócio de pé? Ou ela é só uma dor que é nesse momento e depois disso, acabou. Algumas coisas interessantes que eu tenho visto por exemplo, quem tinha buffet pivotou e começou, na verdade, assim, pararam de fazer buffet, porque agora a gente não tem mais eventos em que pessoas podem se reunir, mas essas pessoas passaram a oferecer marmitas, enfim, para você comer durante a semana. É um caminho, mas tem um caminho que pouca gente pensou, que é oferecer refeições para aniversários, porque tem muita gente, pelo menos dentro da minha rede, tiveram algumas pessoas que fizeram aniversário nesses últimos meses, inclusive minha mãe foi uma dessas pessoas, e a gente não tinha muito o que fazer, porque você está trancado em casa. Então, esse é um tipo de dor que existe e que hoje não necessariamente está sendo solucionada. Então, eu não posso sair, não posso levar minha mãe em um lugar, mas será que tem alguém que me oferece, por exemplo, um kit festa? Ou será que tem algum desses buffets que eu já conhecia, que eu já contratava, que já estava na minha rede, que resolveu adaptar o seu produto e agora pode me oferecer isso? Porque é isso que a gente tem que pensar, ao invés de fazer o cliente criar uma nova jornada que beleza, ele vai sair do zero e vai procurar alguém que está fazendo, por que não você que ele já conhece e que ele já tem confiança e que ele já tem algum tipo de relacionamento? Então, vale olhar para isso, e por isso que eu sempre bato na tecla de se atente a essa jornada e se atente às dores e às novas dores que esse seu cliente está tendo hoje. Seria também um momento para focar muito no pós-venda, então, daí. Também é um bom momento para você focar no pós-venda. E não só no pós-venda, no sentido de pesquisa de satisfação, oi, tudo bem, você gostou, você não gostou,
mas fazer uma coisa que a gente fala na nossa oficina de vendas, que é fazer o upsell, que é como é que eu consigo que esse cliente compre mais um produto de mim. Porque às vezes é isso. Então, eu volto no exemplo da Michelle, que é, a Michelle vende acessórios, legal. Então, você pode comprar um turbante, mas você pode voltar lá e depois comprar um brinco. E depois você pode voltar lá e comprar um colar. E depois você pode voltar lá e comprar uma máscara. Ou seja, para a mesma pessoa, nesse exemplo que eu dei, a Michelle conseguiu fazer 4 vendas. E 4 vendas diferentes. Mas ela conseguiu. Então, é um caminho. Como é que eu consigo vender mais? Ou seja, fazer esse upsell com o meu cliente. E também tem a questão do cross-selling, né? Como é que eu consigo que esse cliente compre um produto e aí ele compre mais um para agregar valor nesse primeiro que ele comprou. Então, eu vou comprar um curso, e aí a gente tem ali alguns casos de pessoas que estão trabalhando com educação para empreendedor. Eu vou comprar um curso de mídias sociais. Legal, vou comprar um curso de mídias sociais. Mas será que eu, como vendedora desse curso, também posso vender um curso de anúncios? Será que eu também posso vender uma consultoria, 1 hora de consultoria com essa pessoa para ajudar ela a aplicar o que ela aprendeu no curso? Então, é isso, como é que eu consigo vender mais, mas assim, não vender à toa, mas vender coisas que gerem valor para esse cliente dentro desse processo, dessa jornada dele, porque, ainda trabalhando no exemplo do curso, tudo bem que ele vai fazer o curso, mas será que ele vai conseguir aplicar tudo? E mesmo que ele consiga aplicar tudo, será que não é interessante ter alguém que ajude ele nesse processo? Então, olhando para essa jornada, você consegue entender isso e consegue agregar valor dentro dessa venda, tendo uma segunda venda que também está ligada a esse produto. Interessante, daí. Eu fiquei, enfim, fazendo alguns questionamentos aqui também, que eu acho que quem está nos assistindo, enfim, quem vai nos assistir ainda, lembrando que essa live ela vai ficar gravada aqui na página do Vitec, né, ela vai ficar disponível ainda para vocês reassistirem, e quem não conseguiu assistir assim que puder, né, assim que conseguir. Mas eu fiquei me perguntando, daí, eu acho que muitas vezes os empreendedores se pegam muito nisso, né, nas experiências de consultorias, enfim, de mentorias. Quando que eu sei, assim, que eu tô comunicando bem a minha marca? Como é que eu posso dizer, formular melhor esse, que tipo de evidência que eu tenho, que eu estou comunicando para o meu público? Depende do canal que você está usando. Então, a primeira coisa é usar um canal que tenha métricas. Então, se você... E aí, um exemplo que eu estava até conversando com um amigo ontem. Quem usa panfleto não tem essas métricas. Mas se você faz anúncios online, você consegue ter essas métricas. Google Analytics. Se você tem Google Analytics no seu site, vai ficar mais fácil de você ter acesso a essas métricas e saber quem é que está entrando, quem é que está interagindo. E outra coisa é olhar esse teu público. Então, se você tem um Facebook, se você tem um Instagram, olha as métricas, olha esses dados. Quem são as pessoas que estão lá? Eram essas as pessoas que você queria que estivessem lá? Porque se não for, então a tua comunicação precisa ser ajustada ou para a linguagem ou para a forma como essa pessoa entende. Agora, se você olha tudo isso e entende, não, beleza, o meu público está aqui, são realmente essas pessoas que eu queria atingir, então tá ok. Uma outra forma de testar isso com produtos digitais. Então, quando você faz, por exemplo, um e-book, e aí a pessoa precisa deixar os dados dela para receber aquele material, você consegue. Tem a questão dos leads, né? Você vai conseguir levantar leads para trabalhar depois, mas você também consegue validar quem é que está interessado naquilo. Se é de fato o público com o qual você pretende trabalhar, ou se quem tem interesse é uma outra pessoa, um outro perfil que você ainda não tinha mapeado. Então, vale olhar para isso e ver quem é que está interagindo com a sua marca. E se você entender que não é a pessoa que você queria, vale olhar 2 coisas. A primeira é, se não é quem eu queria, essa pessoa que está aqui faz sentido?
Porque às vezes é isso, às vezes a gente acha que é determinada pessoa que tem um problema, mas na verdade não é outra pessoa e tá tudo bem, o importante é que você continue vendendo. Agora, se você mirou num público, não é aquele público que está interagindo com a sua marca, e no fim, não é aquele público que faz sentido para o seu negócio, para o seu produto, aí vale reajustar e entender o que de fato vai conversar com aquele público. Bacana, bacana, Dai. E é justamente isso, né? Eu acho que é uma questão, né? Tipo, a gente não é momento de perder venda, né? E, né, acho que mais do que nunca, né? Não é momento de perder venda, né? E principalmente, também estava conversando com os empreendedores, né? Que esse momento, né? Por exemplo, quando está chegando esse novo público, né? E muitas vezes também chegando por canais diferentes, né? É momento de também explorar esses novos canais, né? E entender por que essas pessoas estão chegando até você, né? Entender primeiro esse interesse e, em segundo momento, entender esse canal, né? Tipo, que canal é esse, né? Como é que essas pessoas chegaram até mim, né? Uma coisa que eu sempre reforço muito com os negócios que eu presto consultoria é essa questão de você fazer a pergunta no primeiro momento quando a pessoa chega até você, né? Como é que você chegou até mim, né? Por onde você me conheceu? E a partir disso você conseguir desenhar algum tipo de direcionamento em relação a isso, ou somente você ter como número, e no momento que esse número for aumentando, você pensa, opa, tem um número bacana de clientes chegando por aqui, eu preciso dar uma atenção nesse sentido, né? Mas é claro, né, esse teu apontamento, daí eu acho que é fundamental, assim, né, para o empreendedor também pensar, né, se realmente faz sentido, né, ele vender para esse público, né, porque para ele pode não fazer sentido, né, principalmente para quem trabalha com, sei lá, por exemplo, diferentes classes sociais ou com alguma questão de gênero, né, se o seu público-alvo é o público trans, por exemplo, e está chegando um outro público para conversar com você, você pensa, nossa, mas então eu não estou comunicando legal, né, eu tô pensando de outra forma. Acho que isso é super relevante, assim, né, quando a gente está falando disso. E eu queria, indo nesse sentido, né, algo que muitos negócios estão investindo nesse momento, né, como você consegue investindo tempo, né, não investindo dinheiro, mas investindo, é no marketing de conteúdo, né. O pessoal tem escrito bastante, né, colocando assuntos que podem ajudar nesse momento. Como é que tu vê isso? Assim, tu acha também que é o momento para investir em marketing de conteúdo, para comunicar melhor assim a proposta de valor e comunicar melhor esse relacionamento com o cliente, ou tu acha que não? Tu acha que é o momento, por exemplo, de focar nesse marketing viral, ou, por exemplo, como tu colocou essa questão de, de você criar métodos de recompensa para o cliente? O que tu vê assim como essa melhor alternativa para o momento? Ou se as duas são alternativas, né? Eu acho que tudo é uma alternativa, mas a gente precisa ter bom senso para fazer as coisas. Porque já tem uma avalanche de conteúdo rolando pela internet, rolando pela televisão, pelo celular, por todos os canais que a gente tem. E às vezes fica meio difícil saber o que a gente vai priorizar, o que a gente tem que fazer. Então, a minha dica nesse momento foca na sua comunidade, e aí quando eu digo sua comunidade, é a sua comunidade de clientes mesmo, pega esse perfil de clientes e junta eles num lugar, e começa a entregar conteúdo que gere valor para essas pessoas. Porque aí você consegue se tornar relevante para elas e consegue continuar vendendo para elas. Em paralelo, vale você produzir conteúdo desde que esse conteúdo seja relevante. Então, se você for falar mais do mesmo, ou se você for falar só do que já está publicado na internet, as pessoas não vão te ler, as pessoas não vão ver valor no que você está fazendo. Então, você pode até falar sobre coisas que já estão sendo faladas, desde que você traga um novo ponto de vista, pelo qual ninguém falou ainda. Desde que você fale com o público que às vezes não se identifica com aquele material que já está publicado. Desde que você consiga trazer alguma novidade, algum fator de relevância, algum fator de utilidade
dentro desse conteúdo para o momento que a gente está e para essa pessoa que vai ler. Então, eu vou dar um exemplo, né? E aí, bem pessoal, olhando para essa questão de conteúdo. Quem me conhece sabe que eu adoro cinema, mas não só de sentar e assistir um filme, mas eu gosto de sentar para discutir direção de arte, gosto de sentar para discutir fotografia, para olhar essas coisas de figurino e todas essas coisas que poucas pessoas se importam no filme, mas que para mim meu Deus, eu preciso muito de alguém para conversar sobre isso. E eu, particularmente, depois de assistir os filmes, eu vou para o YouTube ver alguns canais, né? Ver algumas pessoas com as críticas para esses filmes. Então, por mais que tenham vários canais falando sobre aquele filme, tem alguns canais específicos que eu assisto, porque eu sei que são pessoas falando de pontos diferentes, são pontos controversos. Então, enquanto um está falando muito bem, o outro está falando muito mal. E eu assisto os dois, porque aí os dois me dão visões que às vezes eu não tinha tido, ou às vezes confirmam visões que eu realmente já tinha tido assistindo o filme. Então, isso é importante. Como é que você consegue ajudar o seu cliente, empoderar o seu cliente, se a gente pode usar essa palavra, dentro desse processo que ele está vivendo. E hoje, conteúdo é importante, pode ser relevante, desde que seja voltado para a dor que essa pessoa tem. Então, outro exemplo, né? Tem muita gente agora trabalhando em casa. A gente viu 1001 dicas, 1001 sites falando 5 dicas, 10 dicas, 15 dicas, 2 dicas de como trabalhar em casa. Alguma delas, de fato, funcionou? Quantos sites repetiram a mesma dica? Então, eu acho que tem esse lugar também. Então, quanto a gente consegue, de fato, isso ajudou o meu cliente a resolver o problema dele, agora ele voltou aqui e ele está consumindo o próximo conteúdo, que também ajudou e que vai fazer ele voltar para consumir o próximo. E isso ajuda com que você se posicione e se torne relevante. Bacana. E daí, eu queria, assim, para a gente fechar, acho que tu já até colocou um pouco, assim, mas passar, assim, um apanhado geral da tua apresentação e que se conseguisse, assim, resumir para a gente, assim, né, dando essa palavra, assim, né, de a gente sabe de todas as dificuldades, né, desse momento, né, e por isso que a gente está aqui também para falar um pouco disso, mas mais para passar essa sensação de luz no final do túnel, né? Que o momento isso vai passar, né? Como o Adai colocou também para a gente, o momento vai passar, por mais que a gente pareça, né? A gente tem vivido cada vez mais, um dia de cada vez, mas queria que tu passasse então essa mensagem assim para que a gente fechasse essa nossa live, enfim, alguma solução assim em relação a, a esse marketing, assim, onde é o momento, onde que eu preciso jogar essas forças, assim, e ter um olhar mais atento a essas movimentações. Se eu pudesse dar essa última dica, eu diria, não arrisca fazendo coisas mirabolantes nesse momento. O que as pessoas mais precisam hoje é de contato humano, seja porque em alguns bairros, algumas cidades, essas pessoas estão isoladas dentro das suas casas e convivendo sempre com as mesmas pessoas, ou às vezes não convivendo com ninguém, porque tem uma galera que mora sozinha, então às vezes a pessoa não está convivendo com ninguém, e tem uma galera que não teve essa oportunidade e que hoje está numa situação bem complicada, porque mora em regiões periféricas e tem trabalhos que não permitem estar em home office, e essa pessoa tem muita preocupação a respeito da saúde dela, da saúde da família dela, e, enfim, de como é que esse sustento vai vir e como as coisas vão se dar daqui para frente. Então, interação humana é o mais importante nesse momento, mostrar que o seu negócio, ele não está só ali porque ele quer vender, mas ele está ali porque ele, de fato, se importa com esse cliente e ele quer, de fato, resolver o problema desse cliente, independente de... Caiu aqui a conexão. Tá me ouvindo, daí?
Dai, você me ouve? Gente, vamos ver aqui se a Dai restabelece. Lembrando que vocês podem colocar as perguntas aí que a gente responde. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, rapidinho, mas nós já estamos resolvendo. Enfim, né, a gente sabe que nesse momento muita gente utilizando a internet e o sinal cai mesmo, mas aí a Dai está de volta já. Voltei. Estava falando da... Caí, mas não me machuquei. Obrigada, gente. Está tudo bem. Ótimo. Pode concluir, então, o teu raciocínio. Eu não sei até onde vocês resolviram, porque eu passei um bom tempo falando aqui, mas, em resumo, vamos ter relacionamentos com os nossos clientes de forma humanizada. Mostre para esse cliente que você está realmente disposto a resolver o problema dele, porque você se importa com ele, ser humano, não apenas com o bolso dele. Eu sei que é importante a gente fazer as vendas, obviamente, mas nesse momento que as pessoas querem serem vistas como seres humanos, e as empresas, os negócios que conseguirem fazer isso nesse momento, com certeza vão sair mais relevantes desse momento que a gente está vivendo. Ótimo, Dai. Dai, mais uma vez, enfim, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, a tua presença aqui, né? Quando eu falo presença, é presença mesmo, né? Por mais que seja virtual. Mas, enfim, sempre com muita propriedade. É sempre um privilégio poder te ouvir. Tenho certeza também que quem ouviu aqui também se sentiu contemplado e de certeza que ajudou muito. E, mais uma vez, enfim, então queria eu te agradecer, agradecer a Desampa por esse espaço, a Semente. Enfim, gente, a gente segue em contato. Semana que vem nós temos mais um webinar para fechar essa nossa série. Nós iremos falar sobre gestão financeira e gestão de pessoas, né, nesse momento, gestão de equipe, que é bem importante, né, quando a gente está fazendo gestão de equipe pessoal, ela já demanda certo conhecimento e a distância, então, é um momento muito novo, é importante que a gente também esteja passando esse conhecimento para vocês, tá bem? Esse conteúdo, ele vai seguir disponível aqui na página do Vaitec, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão de webinar, vocês podem mandar por mensagem no privado, tanto aqui na página do Vaitec, quanto na página da Desampa. Tá bem, gente? Então, nós vamos finalizando aqui. Tchau, tchau, e até a próxima, então. Tchau, pessoas. Obrigada por hoje, e quem não se inscreveu, se inscreva no Vaitec 5. Ótimo, excelente lembrança. Tchau, tchau, pessoal.